Tomara que fique 4, 5 anos andando de lado. É tudo que eu queria, caindo, andando de lado, tá? Bom, vamos lá. O que acontece? O grande erro da maioria das pessoas é ficar pulando de estratégia de galho em galho. Porque o que eles te vendem no seu dia a dia é o quê? Hoje é bom investir em renda fixa. Amanhã é bom investir no exterior. Depois é bom investir em dividendo. Depois empresas de tecnologia, né? E aí, o que acontece? O investidor, ele é pego por esse tipo de narrativa que acontece o tempo todo no mercado, né? Por quê? Você vai pegar, você está na renda fixa, aí de repente você vai para a bolsa, de repente você vai para sei lá, dolarizar patrimônio. Quando você faz isso, em cada momento que você está mudando de estratégia, você simplesmente cortou o seu tempo de maturação de um investimento, né? Então vamos pegar um exemplo assim, que está agora na moda. Agora é renda fixa, antes era bolsa, né? Só que o que acontece? Quando normalmente a renda fixa está com a taxa Selic muito alta e esses ativos de renda fixa se tornam atrativos, né? Igual a gente está com a taxa de 13,75 nesse momento, as pessoas fazem o quê? Elas saem da bolsa, né? Vão para a renda fixa, e aí, nesse momento que elas estão indo para a renda fixa, que é o momento que a bolsa está em baixa, que aí os ativos ficam atrativos, né? Os preços ficam atrativos e vale a pena você estar na bolsa nesse momento. Ao contrário, o que acontece? No momento que a bolsa está em alta, a renda fixa está o quê? A renda fixa está em baixa. E aí todo mundo sai da renda fixa e compra a bolsa o quê? Em patamares de preço super elevados. E esse é um ciclo que ele se repete o tempo inteiro. É impressionante. E aí a pessoa, por exemplo, quando está em bolsa, vamos pegar o nosso caso, a gente está em bolsa, a gente investe em quê? Eu nem gosto de falar que a gente está em bolsa ou que a gente investe em tickers, etc. A gente investe, na verdade, em negócio. Né? Se você começa a ter uma visão que você investe em negócio, você quer ser sócio de bons negócios. Então, se a gente começa a investir num bom negócio e a gente tem um objetivo de fazer um acúmulo, né, de participação cada vez maior e relevante dentro desse negócio, se começa a cair esse negócio, né, imagina você dono, você não vai sair vendendo porque caiu. Né? Se você tem uma empresa, né, você tem um negócio seu aqui, que é a consultoria. Né? Então, se você não vai falar, cara, começou a cair a cotação, eu vou vender, não sei o quê, agora eu vou para renda fixa e tal. Quando você faz isso dentro de um processo de bolsa, né, o que você está fazendo? Você está simplesmente cortando todo o potencial de juros compostos que você acumulou ao longo do tempo. Porque você não sabe se você vai conseguir pegar aqueles papéis nas condições que você pegou anteriormente. Então o objetivo é acumular de forma que seja para sempre. E para isso você precisa dar tempo ao tempo. Se você começa a mudar de estratégia, então agora eu vou para renda fixa, depois eu vou para dólar, depois eu vou para não sei o quê, cara, você está cortando, você vai girando. E a renda fixa tem que ter um problema que é o quê? Todo título tem vencimento. Ele tem começo, meio e fim. E nem sempre quando você chegar no vencimento do título, você vai conseguir um título com as mesmas condições que você conseguiu no início, né? Então, quando você está na bolsa, não. A bolsa, ela é um investimento que ele pode ser vitalício, ele pode ser para sempre, né? Porque você pode, inclusive, passar, né, para sua família, para os seus filhos, né, como herança, esse tipo de investimento. Então, você pode deixar isso maturar por longos e longos tempos. E os investidores que você pega de sucesso, né, que a gente tem aí como referência o Barsi, pega Buffett e tantos outros, o que esses caras têm em comum? Eles simplesmente deixaram o investimento por longuíssimos prazos, né, porque o principal fator quando você tem a fórmula dos juros compostos, se vocês lembrarem lá, é o quê? O que é exponencial? É o tempo. Né? Então, se você não deixar o tempo fluir, isso nunca vai ser possível acontecer com você. Agora, se você cair em narrativas que cada hora um produto é melhor de acordo com as circunstâncias, você vai cair num problema de que você sempre vai pular de estratégia em estratégia e nunca vai conseguir focar em algo para dar o tempo devido para que você consiga, então, obter os resultados esperados. Isso é importantíssimo. E aí, o que você vai escutar no mercado, durante 1 ano, 2 anos, vão ser cada hora narrativas diferentes. E cada vez que você muda, que você pula de galho em galho, o único beneficiado disso tudo é quem está te vendendo esses produtos. É corretor, né, assessor. Então são essas pessoas que ganham comissão. Enquanto isso, você está perdendo seus juros compostos, né, em vez de ter focado numa estratégia. Então, assim, o que eu gosto de falar, que eu gosto de enfatizar muito, é que é fundamental
para uma pessoa que quer ter sucesso em investimentos, se a ter uma estratégia faça chuva ou faça sol. E não necessariamente precisa ser de investimentos. Se você, de dividendos. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com, sei lá, Value Investing, com Growth Investing, com renda fixa, o que você tem que focar numa coisa, acreditar naquilo e ir até o fim. Porque senão você vai ter problema realmente de estar sempre caindo uma coisa e no final você vai estar fazendo o quê? Giro, girando tudo. E você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. Desculpa, eu estendi muito a resposta, né? Não, tá perfeito. Pode ficar à vontade. Cara, faz muito sentido o que você falou. E, inclusive, né, o que você citou, né, que estudos mostram justamente isso, né, que esse giro de carteira não beneficia o investidor. Né? Ele acaba só perdendo dinheiro e ele vai acabar sempre naquela máxima lá, né? Ele vende aqui quando tá na baixa, compra na alta. Vende na baixa, compra na alta. Né? Então ele acaba só perdendo dinheiro. Ou muitas vezes ficando 0 a 0 e muitas outras vezes perdendo dinheiro, né? Então, Jean, ainda nessa questão assim, o que a política, questão fiscal, por exemplo, equipe econômica nova, Lula interfere na estratégia de viver de dividendos que vocês seguem? Engraçado, né? Hoje eu tava vindo aqui pra São Paulo, aí eu peguei um táxi e o cara perguntou pra mim assim: "Ô Jean, você mexe com o quê?" Aí eu falei: eu trabalho no mercado financeiro. A gente educa as pessoas e tal. Aí a primeira coisa que ele me perguntou foi exatamente isso. Ele falou assim: "Mas o que você tá achando do cenário político, não sei o que e tal?" Eu falei: "Não faz a menor diferença." Aí o cara meio que assustou: "Mas como assim não faz diferença?" Eu falei: "Independente de qualquer coisa que acontecer, você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. O governo não paga suas contas. O governo não paga seus boletos. Então, você tem que acordar todo dia para tentar ser melhor no que você faz, independente do governo. Você tem que trabalhar todos os dias. Todos os dias, na hora que você acordar, você tem que lembrar, abrir o olho e trabalhar, focar em resultado para que você seja o que? Independente de governo. Independente de qualquer pessoa. E não simplesmente ter preocupação se, é Lula que está agora no governo, é Bolsonaro, é Haddad, é não sei o que, vai tributar dividendo, vai não sei o que. Gente, independente do que acontecer, você tem só uma alternativa, que é trabalhar, trabalhar e trabalhar. E aí, com o resultado do seu trabalho, pode ser que uma política econômica, alguma taxação de dividendo, por exemplo, pode ser que ele vai atrasar um pouco mais ou um pouco menos o seu resultado. Mas o seu propósito ele vai continuar o mesmo. Você tem que continuar o mesmo independente de qualquer coisa. Porque a maioria das pessoas hoje, elas estão vivendo num estado de... tá muito polarizado. Né? Ou esquerda ou direita, são extremos. Né? A gente precisa buscar um pouco focar, né, e assim, focar, ser mais razoável nas coisas para ter a consciência para trabalhar no que realmente importa, né? Então assim, família, né, bem-estar nosso, né? Não adianta você ficar gastando muito tempo preocupado do que vai acontecer e tem gente que não dorme. Por que se acontecer isso? Por que se acontecer isso? Que o país vai virar uma Argentina, que vai nada. Se você acredita realmente nisso, você tem que pegar suas coisas e ir embora do país. Verdade. Porque assim, é um monte de gente que fala essas coisas o dia inteiro. Cara, mas você acredita realmente nisso? Porque se você acreditar nisso, você tem que ir embora. Não sei o que você tá fazendo aqui. Mas não sei o que. Cara, não tem você tem que se planejar e vai embora. Não tem desculpa. Né? Então, assim, cara, o que eu vejo, e isso é uma visão que pode parecer, assim, muito diferente para algumas pessoas, para talvez o pessoal que tá assistindo a gente, é que nós precisamos realmente explorar todo o potencial que o nosso país tem. A gente acredita no país e no potencial. A gente tem um país com grandes oportunidades. A gente tem um país que tem muito mato alto para cortar. Né? Tem tanta coisa bacana, tanta coisa que pode ser feita, que pode ser melhorada, que isso aqui, se a gente trabalhar e fizer o nosso direito, a gente vai conseguir também navegar nessas oportunidades, nessas coisas que vão acontecendo. Então, assim, aí você pega, por exemplo, tipo, Brasil 50 anos atrás. Cara, 50 anos atrás, praticamente ninguém viajava de avião, quase ninguém tinha um carro, muita gente não tinha nenhuma geladeira na casa, que TV a cabo, internet, não tinha nada. Olha onde a gente já tá. Então, o que eu quero dizer com isso é que, independente de
do que aconteça ou de quem esteja lá, a nossa propensão é estar sempre evoluindo como sociedade, né, com bens materiais, com mais acesso a um monte de coisas, saneamento, etc. E tudo isso quem faz é o quê? As empresas são o grande motor de propulsão disso. Né? Então, elas fazem parte dessa melhoria social como um todo. Né? E muitas empresas, inclusive na Bolsa, têm essa preocupação hoje. Então, a gente tem que aproveitar isso, observar que, como investidor, nós temos que ser eternos otimistas. Porque se você for pessimista como investidor, você está no lugar errado. Né? E a gente tem que contribuir com isso com uma visão diferente. Né? E isso, pessoal, é uma coisa que vai te dar uma paz de espírito, inclusive, porque tem gente que fica se matando o dia inteiro pensando em política, pensando no sei o quê, teoria da conspiração. Cara, isso não leva absolutamente nada, isso só te gera um estresse, né? E foca no que interessa, foca no seu trabalho, no resultado que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, assim, independente do que se for taxar, dividendo, etc., cara, isso, assim, não muda a nossa estratégia em absolutamente nada. Nenhuma vírgula muda, tá? Então a gente vai continuar comprando boas empresas, boas pagadoras de dividendo a bons preços do mesmo jeito.